Fiquei, Edu. E boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez estar aqui na sua casa, na rádio, muito bom. Nós vamos bater um papo daqui a pouco. Paz, ó, tivesse imagem aí que eu mostrar pra você, tá cheio de livro, que eu tô com um cara aqui que eu tô duvidando que esses livros é tudo dele. O nome dele tá tudo nos livros aqui, ó, esses livros é tudo dele mesmo. 35 anos, 10 livros. 35 anos, tem livro aqui, gente, tem aqui textos sinceros, exclamações da alma, tem até de futebol aqui, Come Fogo, o maior clássico do Brasil. Nós estamos aqui com o Vitor Garcia Preto, que é escritor, era aqui de Ribeirão mesmo, Vitor? Aqui de Ribeirão. Então daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele, vamos ouvir uma música agora, pra gente dar uma sentada aqui. Vamos ouvir o Zé Ramalho, que essa foi um pedido pessoal ali do grupo do WhatsApp, que sempre manda mensagem aí pra gente. E daqui a pouquinho a gente volta com esse escritor, o Vitor Garcia Preto. Indicação aí com o amigo Marcelo, tá ouvindo a gente. Não perde tempo, né? Grandes poetas da música. E hoje nós estamos com um poeta aqui da cidade, né? Nós estamos com um escritor aqui que veio lançar, tem outras obras aqui também, mas essa é o último lançamento do Vitor Garcia Preto, da editora Frutificando. O livro aqui, ó, bem encarte, essa editora é fera, hein? Nos Trilhos do Brasil. É uma obra que possui 9 contos e todos possuem em comum uma ligação a elementos culturais do Brasil. 7 deles estão ligados a uma cidade ou região, e os demais não perdem o aspecto de expor de alguma maneira a cultura brasileira. Histórias no estado de São Paulo, Minas Gerais, em Natal, no Amazonas, no Rio de Janeiro, essa quando era a capital do país, né? É um rolê aí por pontos diferentes do país, com narradores diferentes e situações inusitadas, em períodos temporais e variados, sempre enfatizando o aspecto cultural. Nos Trilhos do Brasil é um compilado de contos variados, mas com inúmeros aspectos em comum. Essa é a mais nova obra aí do Vitor Garcia Preto, que está aqui com a gente, lançamento pela editora Frutificando. Boa tarde, Vitor, seja bem-vindo aí com a gente. Boa tarde aos ouvintes. Bom, os ouvintes já ouviram minha voz no programa anterior, mas boa tarde mais uma vez. Certo. Ô, Vitor, a gente estava conversando aqui, você é de Ribeirão Preto mesmo, né? Para quem está começando a escutar a gente aí. Sou nascido, criado aqui em Ribeirão Preto. Estudou aonde aqui? Quais escolas? Eu estudei no Colégio Metodista. Certo. Colégio bom. Colégio bom. Antes estudei um que já não existe mais, nem o Metodista, né? Fechou as portas, um que chamava Santa Terezinha. Certo. E depois eu fiz faculdade, estudei no UNAERP, estudei no Lacerda. Você fez o que lá na UNAERP? Administração. Nossa, mas aí fez administração e depois fez outro curso? Eu fiz ciências contábeis no Lacerda, assim, totalmente fora dessa parte de escritor. E qual foi o seu primeiro livro? Como você começou a rabiscar aí? Escrever, eu acho que eu sempre gostei do processo criativo. Então, na época de escola, a gente fazia paródia, né? Escrevia coisa pra tentar matar a aula, achava que enganava a professora e tal. Você matava a aula escrevendo? Não, era assim, pra passar o tempo. Mas é bom, hein? Ele tá rindo aqui, ó. O Rodrigão tá rindo, ó. Não, assim, já teve outras formas de matar a aula, né? Mas a nossa intenção era, vamos escrever o que a gente lê, a hora que era professora de literatura, aí a gente vai passando o tempo, né? E a gente achava que enganava ela, né? Mas eu sempre fui escrevendo, mas o primeiro livro publicado foi esse, né? Come Fogo, o maior clássico. Eu escrevi a escritura dele em 2015. Em 2015 você escreveu esse livro, nós estamos com ele aqui. Ele escreve outras coisas, mas também sobre... Esse seria sobre futebol, engloba a região? Como que funciona? Porque eu estou vendo que ele é um livro bem feito, né? Bem amplo, extenso, bem cheio. Que assim, na verdade, eu escrevi a estrutura dele em 2015, aí ficou um tempo ali o arquivo, eu fui mexer nele alguns anos depois e eu publiquei em 2020. Claro. Mas ele é um romance ficcional, né, que tem como principal tema o confronto, né, entre Come Fogo comercial. Tem elementos reais que contextualizam, né, mas é uma história ficcional, mas ele fala assim de outros aspectos esportivos. Ele é narrado por um narrador, um jornalista, né, que é o narrador. Ele que é o contexto do livro, ele é um dos personagens do livro, é um narrador de futebol. Ele é um jornalista esportivo, certo. E ele vai contando a vida dele. Então ele conta da vida dele, a relação dele com o avô, que também está ligado ao futebol. Certo.
E é como, vamos dizer, um diário dele. Então ele acaba pincelando por... É um campeonato, então tem o Botafogo Comercial, mas ele cita Sertãozinho, Olé Brasil, Inter de Bebedouro, equipes da região, alguma coisa, e fala alguma coisa, por exemplo, o time de coque o time de basquete do coque, né? O time de basquete daqui que fez história também, história e tudo mais, né? Infelizmente acabou terminando, né? Eu acho que mudou para Brasília, assim, mas vamos dizer, descontinuou o projeto, né? Mas assim, eu falo um pouco de outras modalidades esportivas, de outros clubes, mas o principal mesmo é o Come Fogo, né? O principal. Mas isso aqui seria um romance? Não, um romance. É baseado no romance. Como que é? O cara é torcedor do Botafogo e a menina do comercial? Como funciona? Não, ele não é bem uma história de amor, né? Mas ele é um jornalista esportivo, torce pro Botafogo, mas ele se coloca ali na condição mais de jornalista mesmo, de narrar o fato. Então tem a vida pessoal, a relação dele com a família, com o avô que é muito forte, o avô também é botafoguense. Ele é noivo, então ele vai casar durante esse ano, né? Que é um ano X, né? Não é um ano específico. Então tem toda essa questão, mas o principal é os fatos do jogo mesmo e como os jogos, na verdade, né, vão mobilizando ele. Então, e esse aqui, da ideia que você teve lá, do start que teve para fazer até o livro ficar pronto, quanto tempo aí mais ou menos? Esse do Come Fogo? É que esse foi o primeiro. É um caso muito específico, né? Porque eu ainda não tinha nada publicado, tinha uma outra visão, assim, né? Não tinha, vamos dizer, já essa ideia bem formada que eu tenho hoje de publicar livros. Então, como eu falei, eu escrevi em 2015, eu voltei a mexer nele no final de 2018, aí eu fui atrás, eu terminei no começo de 2019, né? Do jeito que eu queria. Mas aí eu fui atrás de editoras, tive contratempos, eu consegui publicar em outubro de 2020. Então mas assim, não foram todos esses anos escrevendo, né? Ficou muito tempo descansando, vamos dizer. E aí depois você foi lançando, a gente está vendo aqui, você tem vários livros. Tem alguns aqui que você já escreveu anos atrás, ficou guardadinho lá e lançou depois, ou você começou mesmo a escrever em 2015? Alguma montagem que tinha nessa cabeça, porque a gente está aqui, por exemplo, tem esse aqui, o Épico Esquecido. Esse aqui seria da Frutificando também, que eu vejo que é sua parceira lá. Isso. Esse aqui já é um livro, pelo que eu vejo, mais de um conto, né? O gênero que a gente chama é épico mesmo, porque ele é uma história contada em versos. Certo. E esse realmente eu escrevi assim cerca de 6 meses, né? Publiquei em 2020, não, esse é de 2025. Esse é de agora, então. É de agora. Então esse eu escrevi mais rápido. Sim. Alguns, por exemplo, os 2 de contos, né? Que é esse Os Brazucas e Outras Aventuras e o Nos Trilhos do Brasil. O conto geralmente é aquilo, tem a ideia, aí às vezes fica ali a ideia só anotada, aí leva um tempo, então é difícil falar assim, quanto tempo eu levei para escrever, porque muitas vezes depois, além da ideia, eu escrevo alguma coisa, aí paro de mexer, sabe? Então às vezes demora um pouco, tem livro que é mais rápido. Depende da inspiração também, né? Da inspiração, eles são uma série de... E esse que é lançamento aqui nos Trilhos do Brasil, o que é isso aqui? Me fala um pouco dele, eu tô vendo que esse aqui, de todos são muito bonitos, né? Mas esse é o último, né, que você falou? Isso. E ele conta fazendo um parâmetro entre os estados do Brasil aqui, né? Seria Amazonas, Rio de Janeiro, quando era a capital do país, então eu creio que deva ser uns anos atrás aí, é uma ficção esse aqui? Isso, na verdade os contos são independentes, eles estão interligados pela questão assim, pelo menos na minha concepção, todos têm alguma referência forte à cultura brasileira. Certo. O nome, é que, vamos lá, o processo, né? Eu comecei a ter ideias para escrever, ia colocando no arquivo, algumas eu já desenvolvia, outras menos, né? Só as ideias, e com o tempo, eu demorei um tempo para ter a concepção de que esses contos, eles tinham, assim, eles estavam numa mesma conversa, né? Então, algumas coisas que eu tive ideia de conto, eu descartei dessa obra porque eu achei que não fazia parte. Claro. Então, fui escrevendo, mas o nome, ele vem do último conto que eu tive ideia de escrever,
que foi 2023, eu passando de carro à frente ao Parque Maurílio Biagi, e ia inaugurar, que foi inaugurado no aniversário de Ribeirão, né, 19 de junho, mas ia inaugurar ali a mini estação e a Maria Fumaça no parque. Isso, aquela Maria Fumaça que estava em frente ao posto de saúde ali central, ficou muito tempo abandonada ali, né? Tempo. E porque para mim é uma relação forte, porque a vida inteira eu passei ali, né, que é a Praça Francisco Schmidt, eu passava e via Maria Fumaça, então era natural, é algo da cidade para mim. Sim. E aí eu tive a ideia de escrever um conto sobre isso. Então começa no dia da inauguração, né? Então o conto na verdade o conto ele se passa, vamos dizer, né, no dia 19 de julho de 2023, que é uma moça de 60 anos sentada num banco, minutos antes da inauguração, observando a inauguração, e esperando uma amiga, né, feriado municipal, e aí ela começa a recordar a vida dela, vamos dizer, um livro de memórias. E ela tem uma relação forte com locomotivas. O avô dela trabalhou na estação Mogiana. Depois, uma pessoa que foi muito importante na vida dela se identificava em ficar naquela praça onde a Maria Fumaça ficava. Então ela conta, né, toda essa história de vida, e tem muita relação com o Ribeirão. É o único conto que se passa em Ribeirão. Tem uma relação muito forte com a cidade. E por causa disso, é o primeiro conto do livro, embora seja o último que eu comecei a escrever, que se chama Maria Fumaça, e aí eu dei o nome aos Trilhos do Brasil. Cada conto vai contando a história de uma situação, ele não é uma sequência, esse aqui. Isso, de uma situação. Nos Trilhos do Brasil, né? Exato, certo. Exato. Mas é muito interessante mesmo assim. E alguns como você chegou no Amazonas aqui? Porque assim, alguns locais eu estive e veio a ideia. Por exemplo, tem um conto que chama Garsódromo, passa em Santo Antônio da Alegria. Sim. Foi um encontro que nós tivemos de escritores aqui de Ribeirão. Enfim, né, tive a ideia, um senhor que ele tem um sítio lá em Santo Antônio, ele mora lá, tal, nós fomos fazer um sarau, tal. Tive a ideia de escrever uma história. Outros, eu viajei para o sul de Minas em 2022, 2 contos aqui, né, me inspirou e tal. Qual cidade? Eu viajei em várias cidades, mas o conto é um que chama Cristiane, que ele se passa em Varginha. Sim. Então aquela brincadeira, o mito do ET de Varginha. E então são 2 pessoas que se conhecem e eles querem achar uma foto de ET para vender para Deep Web e ganhar dinheiro. E aí tem todo isso. E a outra, eu vou tentar resumir porque senão é muito complexo. O conto se chama Oitava Orelha. Tem uma cidade que chama São Bento Abade, que ela fica entre Três Corações e São Tomé das Letras. Certo. Eu nem ia passar lá, eu tinha saído de Três Corações e ia para São Tomé das Letras, decidi parar ali. De ônibus, né, mas eu sabia que vinha um outro ônibus depois, enfim, porque tem uma série de bustos na praça da cidade. Mas resumindo, conta a lenda dos 7 Orelhas, que ele foi um justiceiro que realmente existiu no século XIX, mas mistura mito com realidade, né? Então tem a parte real e muito mito. Esse é o conto que ele pendurava as orelhas, né? Que ele ia contando e fazendo com as pessoas, né? Se for na vez das pessoas e pendurando a orelha. Ele fez um colar porque assim também me chamou a atenção que ele tem o mesmo sobrenome que eu, né? Garcia. Certo. Então aí eu vi lá eu tirei fotos, não adiantou nada, que deu problema no meu celular, eu perdi todas as fotos que eu tirei, mas eu pesquisei a história. Então, só resumindo, né, para os ouvintes, certo. Ele teve um irmão morto por 7 irmãos, que eram os irmãos Silva, e ele se vinga. Certo. Como que ele fazia isso? Ele pegou um arame, certo, e foi atrás, né, de todos os irmãos. Cada irmão que ele matava, ele cortava uma orelha e pendurava no colar, né? Então ficou 7 orelhas. E assim, tem muita coisa. Esse dos 7 orelhas você passa pela história, então. Você explica essa história. Eu conto a história. Porque essa é uma lenda, não é uma lenda, não sei se eu posso dizer assim. Ali, mistura, né? A realidade, né? É muito forte ali do sul de Minas. Os 7 orelhas, ele morou aonde ali, você sabe dizer? Qual a região ali do sul de Minas? Eu sei que ele morou em São Bento Abade mesmo, né? Que inclusive o irmão dele foi morto numa figueira. Eu não estive na figueira que fica na zona rural, que conheci. Em São Bento Abade mesmo. São Bento Abade. Agora ele possivelmente morou em outros locais e ele percorreu todo o sul de Minas. O último irmão, né, dos assassinos do irmão dele, ele encontra em Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto. Então assim, ele percorreu muitos locais e aí ela se passa nos dias atuais, mas vai recontando a história, que se chama Oitava Orelha. Então é como se
Você encaixou, então, se quem queira saber um pouquinho desse conto aí do sul de Minas, pode também ler aqui, que você vai dar uma explanada. Ah, sim. Claro, sim. É uma versão minha, né? Então eu crio personagens, vou adaptando, mas é o suficiente para saber. Aí só respondendo, por exemplo, do Amazonas, eu não estive no Amazonas. Sim. Mas eu vi na internet um vídeo, foi em dezembro de 2021, um vídeo de curiosidade. Entre essas curiosidades falava de um prefeito e um vereador numa cidade que chama Borba, lá no interior do Amazonas, que eles tinham diferenças políticas e resolveram, eles decidiram, né, resolver essa diferença através de uma luta de MMA. Quando eu vi isso, eu falei, vou anotar essa informação. Mas resumindo, assim, eles também fizeram algo político nisso para se promover, porque aí para assistir essa luta, o prefeito ele já era lutador, né, informal, então ele já tinha essas lutas, e aí para assistir a luta tinha que levar 1 quilo de alimento, né, então eles também se promoveram. Aí a história, na verdade, é um menino que ele vai ter a luta e ele quer levar a menina que ele gosta para assistir a luta junto, então se passa alguns estão no plástico, mas pode tirar. Não, fica tranquilo, que a gente está analisando aqui e é muito variada a sua obra mesmo. Hoje você está com quantos livros escritos? Publicados já? Publicados eu tenho no total de 15, são 12 físicos, eu tenho 3 infantis, que aí eles só são versão digital. Certo, você fez na versão digital também, e está na Amazon? Não, ele está na Hotmart. Hotmart também é conhecido. Conhecida, está na plataforma, são 3. Então, se digitar lá o seu nome, Vitor Garcia Preto, sai lá essas duas obras que estão na Hotmart. Isso. São infantis. E os outros podem adquirir, depois você vai passar suas redes sociais aqui, né? Pra gente. E esse aqui é Versos para Deus, textos sinceros. Isso. Esse tá embalado aqui novo. Esse é de quando? Não, esse foi em 2024. Certo. E aí aqui, independente de religião, tudo, esse aqui eu vejo que é uma obra bem íntima sua mesmo aqui, né? Ele tem isso. Ele não é um livro religioso, é um livro de espiritualidade que era um momento até de uma busca, né, de aproximação, essa questão espiritual, e aí eu escrevi poemas falando de Deus, né? E hoje você faz o rascunho, você deve ter muito rascunho, você faz escrito mesmo a caneta, ou você já usa o celular, manda um áudio, como que você faz suas anotações aí, pré-livro, né? Assim, em condições ideais, eu anoto um arquivo no Word, salvo o arquivo, mas às vezes vem ideia em locais diferentes, então eu anoto muitas vezes no celular, né, no bloco de notas, ou às vezes áudio, dependendo da situação, e aí depois eu passo pro arquivo. Acorda de madrugada às vezes com alguma ideia e anota no papel? Já aconteceu? Pode acordar de madrugada e anotar, eu não lembro, assim, mas já teve coisa assim, sonho, que depois eu aproveitei alguma coisa. Bate aquela insônia e escreve. Assim, nas mais variadas situações vem ideias, né? Nossa, muito bom, é importante, né? E eu creio que você deva também consumir obras de outros autores para te inspirar, né? O que você tá, por exemplo, nós estamos aqui com o autor, você é o autor, mas o autor lê também, eu creio, né? O que você está lendo hoje aí? O que você mais gosta de ler? Um autor aí que te inspira? Hoje, eu estou lendo autores locais, porque não só pela questão de amizade, mas para conhecê-los. Então, vamos dizer, nesse exato momento eu estou lendo alguns autores locais. Eu concluí agora um livro do Pércio Polegato, que é um escritor que foi homenageado na Feira do Livro do ano passado. Terminei de ler um livro do Antônio, eu esqueci o nome, que chama Em Busca do Asfalto Perfeito, que é a história de um skatista, né? Então, um livro de poesia e tudo mais. Assim, os grandes clássicos são importantes. Então, eu li, claro, Machado de Assis, Ariano Suassuna, assim, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, todos eles são importantes. Todos eles te inspiram. E fora de língua portuguesa? Esses são de língua portuguesa. E já leu alguma coisa de fora, outra linguagem? Como você a maior parte assim, das minhas leituras são nacionais mesmo, mas a literatura russa eu não vou dizer que eu li tudo da literatura russa, mas ela é muito rica, até para quem, né, quiser expandir em termos de leitura. Tem muita coisa na literatura russa, tem
Bom, assim, obras, por exemplo, Cervantes, né, com Don Quixote de la Mancha. Esses são os clássicos. Shakespeare. Acaba sendo os mais relevantes, né, são importantes de leitura. Realmente, olha o tanto de volumes que você escreveu em pouco tempo, né? A gente aí que demora anos e você conseguiu aí desenvolver alguma coisa assim, tem poemas, né? Alguma coisa antiga que eu aproveitei, mas muita coisa eu realmente escrevi nos últimos anos. E desses, qual que você teve assim, uma dificuldade maior de repente de escrever? Que tem alguns que chega assim, você para, tá no meio do livro, aí você meio que perde a inspiração, vamos dar uma respirada, Nesses aí eu achei, assim, os livros de poesia, e alguns, por exemplo, o Versos Pradeiros, esse que você mencionou, que é o Folclore Brasileiro em Poema. Esse aqui, né? Isso, eles são livros que a maior parte assim, do processo de publicar livros de poesia, ela é muito espontânea, porque a pessoa, isso também acontece comigo, escreve poesias, claro, e em algum momento decide compilá-las, né, publicar uma obra. Esses dois livros é um pouco diferente, porque eu projetei isso, eu quero um livro, eu tinha, por exemplo, do folclore, eu tinha um ou outro poema que eu escrevi sobre lendas do folclore por inspiração mesmo, por ter interesse no assunto. Eu acho que eu posso publicar, né, uma obra com esse tema, que seja bem específico. Então eles exigem um direcionamento, né? Mas o que mais deu trabalho, eu acho que infelizmente não está aqui. Qual esse? Nos Trilhos? Não. Não, eu acho que eu não trouxe ele. Sim. Chama No Caminho das Pedras. Ele é o único das minhas obras que não está ligado à ficção. É um livro de desenvolvimento pessoal, que eu peguei alguns elementos que não é que me incomodavam, mas eu achava que cabia um debate, e eu fiz o que eu sei melhor fazer para explorar o assunto, que é escrever. Então eu peguei temas reais, né, do cotidiano, seja pessoal ou profissional, estruturei e busquei, além da minha opinião de outras pessoas, questionários, pesquisas, o que em alguns casos que diz a literatura, referências de outros autores, né? Então esse é um livro, né, que é classificado como desenvolvimento pessoal. Ele foi publicado em 2024, né, O Caminho das Pedras. E esse foi mais difícil, porque não é só a criatividade, é buscar pesquisa, tudo, né? Então foi o mais o mais cansativo, mas valeu a pena o resultado. E esse do Folclore Brasileiro, todos eles são pela mesma editora, né? Todos. Como que? Estou vendo essa editora aqui, ela é do Rio, né? Do Rio de Janeiro. E como uma pessoa de Ribeirão Preto, interior, a gente sabe toda a dificuldade, né, que tem, como você conseguiu chegar nessa editora aí, que eu vejo uma editora muito conceituada, né, porque os livros são muito bem feitos. Como foi esse caminho aí? Porque a gente sabe que o seu escritor começou independente, né? E essa caminhada aí para você conseguir ter um parceiro, eu acho que talvez é a maior dificuldade aí de quem começa a escrever, né? De alguma forma, assim, hoje eu continuo como escritor independente, né? Porque eu tenho parceiro com a editora, me ajuda bastante, mas assim, eu faço o meu caminho mesmo, né? Eu não sou alguém que sou, por exemplo, contratado por uma editora que me encomenda. Como, num geral, aqui em Ribeirão Preto, nós devemos ter mais de 100 escritores, né? Às vezes não parece, mas como eu estou no meio, eu vejo. Então, pelo menos mais de 100 escritores, e, no geral, todos são independentes, né? Mas com relação à editora, eu descobri essa editora por causa de uma outra. Porque quando eu concluí o livro do Come Fogo, foi o primeiro. Exato, eu não tinha conexão nenhuma, assim, eu não era do meio, né? Você perguntou da minha formação, eu formei administração de ciências contábeis, sempre trabalhei a vida inteira ou na área administrativa ou na área contábil. Eu não é essa parte de jornalismo, área acadêmica, né, que tem uma ligação mais próxima com publicação, esse processo de criação, nunca pertenci a isso. Então eu fui entrando em contato com Instagrams de editoras, e na época uma editora do Rio Grande do Sul, ela teve interesse em publicar a obra, mas eu tive uma série de problemas. É por isso que eu concluí a obra em janeiro de 2019 e eu consegui publicar em outubro de 2020. E nesses problemas que eu tive com a editora, eu comecei a
a entrar em contato com autores que eu vi que já tinham publicado obras com ela, né? E um deles me indicou, ele falou, eu tenho aqui uma editora. Na época eles não era nenhuma editora por completo, era um clube do livro, né? Fazendo um trabalho de assessoria. E me indicou eles, entrei em contato e deu certo a parceria, né? Então com essa outra editora acabou não saindo nada. Sim. E com eles deu certo, estamos aí todo o livro publicando com eles. E essa do específico do Come Fogo aqui, quem fez essa diagramação aqui, as fotos, como você aqui? É tudo da editora mesmo, né, que faz. Mas eles te mandam, você aprova, eu quero... Exato, eu posso. A capa, por exemplo, eles sempre pedem sugestões para capa, né? Então eu mesmo, porque aí a gente entra em questões, né, aquele direito de imagem, essas coisas, tipo, por exemplo, os símbolos dos clubes, né, na capa, tudo isso, mas eu falei, como o nome é Come Fogo, acho que seria legal ter chamas de fogo na capa, né? Até porque também não fala só sobre futebol, né? Exato. Porque talvez se você coloca aqui um símbolo, mesmo que fosse dos dois clubes, você vai, futebol, às vezes quem não gosta não vai comprar, né? Não vai querer ler. Mas dessa forma como ficou aqui, ele chama realmente a atenção. Porque realmente assim, tem uma pincelada. O Sertãozinho é o clube que tem mais destaque, né, tirando os outros. Claro que assim, você não pode comprar para ler achando que é sobre o Sertãozinho. Sim. Mas passa um pouco. O Olé Brasil é um clube que ele existiu por muito pouco tempo em Ribeirão, né? Mas eu faço até uma homenagem a ele e alguns outros clubes, né, principalmente da região, uma cidade Batatais, Índio de Bebedouro, Taquaritinho. Então ele fala, o principal é o Come Fogo, mas ele não é só do Come Fogo. E esse primeiro aqui que você fez, você imprimiu aí algumas dele, né, uma tiragem. Como foi para você assim, o sentimento pessoal? Aí eu quero saber como pessoal mesmo do Vitor, como você pegou a primeira vez o livro na mão. É uma realização de um sonho. Ali foi impactante, né? Eu cheguei do trabalho, tava ali a caixa, uns livros aí, né? Abriu assim, seu. É diferente, com o tempo, né? Chegam os livros, a gente fica feliz, mas não tem aquele deslumbre igual da primeira vez, né? E foi realmente assim, acho que mais de 15 anos que eu escrevia quietinho, muita coisa a gente joga fora, né? Como eu falei, desde a adolescência, escrevendo, e de repente era a consolidação disso, então foi uma emoção. É a materialização do trabalho, né? É a materialização, assim, ó. E aí, depois que você tem algo concreto, que as pessoas passam a saber, né? Porque passa a abrir portas, o livro passa a ser sua chave para fazer a divulgação. Né? Claro. Então, assim, muita gente, até amigos próximos, alguns amigos já sabiam, evidentemente, que eu escrevi, mas assim, alguns amigos, pessoas da família, eu não comentava antes, porque enquanto você só escreve, é como se você não tivesse algo concreto, né? Depois que tem um livro, é algo mais formal, mais forte para se apresentar. O pessoal até se levou um susto, o Vitor fez administração contábil e chega com um livro falando do Come Fogo. Mas sabe que como eu sempre teve um jeito assim de criatividade, né, de alguma coisa, eu acho que eu não surpreendi tantas pessoas a falar que eu escrevia. Mas é interessante, né, cara? A gente vai. E tem alguma agulha aí pra sair já? Porque nessa velocidade você vai escrever mais uns 4 aí até o final do ano. Não, esse ano não tem nada assim em projeto pra sair, né? Talvez alguma coisa infantil, mas. O último foi nos trilhos, né? Eu fiz até um lançamento agora dia 28 de abril, então foi bem recente, mas provavelmente o ano que vem alguma coisa sai, né? O que você está pensando aí? Pode dar um spoiler, alguma coisinha? Spoiler, alguma coisa de poesia, eu tenho muita poesia salva, então provavelmente vou lançar alguma coisa de poesia. E tem mais um romance aí que vai trabalhar uma nostalgia, né? Elementos da infância, séries de televisão, coisas assim que eu acompanhei na infância, uma homenagem a isso, né? É o que dá pra falar por enquanto. Não pode abrir muito, né? Senão você dá ideia pro outro aí. Também, né? Não, mas Já chegou a acontecer com você que você tá com uma ideia e de repente você vê outra pessoa lançando, fica parecendo aquela sensação que alguém copiou ou alguma coisa assim? Você já teve uma situação desse assim? jeito não. O que acontece, até por esse motivo eu escrevi essa obra, as músicas falam por mim,
que é aquela coisa de você se identificar com a letra de uma música, né? Mas eu acho que não é só eu, acho que todo mundo já teve isso parece que eu que tinha que ter escrito essa música, né? Essa música retrata um sentimento, um momento que eu vivi. Música você arrisca também? Letra de música? Não, vamos dizer assim, tem muita coisa que eu escrevo informalmente, assim, mas não tem nada para apresentar ainda. Mas eu brinco, ou um gênero, por exemplo, trova. Eu já escrevi, mas nunca mostrei para ninguém porque eu estou treinando ainda. Certo. E desses aqui, por exemplo, eu vejo que você tem uma obra muito extensa. Alguma coisa já chegou para virar uma peça de teatro, alguma coisa assim? Já conversou? Já teve alguma conversa assim? Não. Você gostaria, assim, na sua cabeça, assim, dessas aqui, como que você acha que daria para virar uma peça de teatro, por exemplo? Assim? Uma peça? Você gostaria? Vamos lá, vamos ver. Não sei se já fizeram essa pergunta para você. Não, realmente nunca fizeram. É uma boa... Assim, eu não sei se peça de teatro, mas que pode, vamos dizer, virar uma outra mídia. Isso. Tem duas que... nesse livro, né, Os Brazucas e Outras Aventuras, que é o primeiro livro de conto, uma das obras... Porque nele tem algumas obras que eu não sei... Seria um pouco mais difícil adaptar para outro formato, porque ele tem uma linguagem muito de literatura. Mas tem um conto que chama Munique a Deriva, que eu acho que daria certo, porque ele se passa... Eu escrevi muito tempo depois, uns 4 anos depois, mas a ideia foi quando teve em 2017 uma paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo. E a história se passa nesse cenário, uma menina com transtornos psicológicos. Como parou tudo, o pai não consegue buscar remédio, né, na farmácia que ela precisava tomar, e ela tem alucinações, tudo. Então, nesse cenário caótico, eu acho que seria possível adaptar, assim. Porque hoje a gente vê muitos livros, né, adaptados. Com certeza. Do cinema para... E eu acho que é maior que... Às vezes a gente lê o livro, né, o livro é muito mais completo. Aí você conseguir traduzir aquilo em 1h30, e também não pode dizer ser tão literal, porque você tem que fazer uma obra mais popular, né? Com certeza. Tem, assim, um poema que eu escrevi, que eu acho que ele conversa com outras formas, e ele até ganhou, vamos dizer, já alguma vida fora do poema, que eu vou explicar. Eu escrevi um poema que chama As Mangas da Donzela. E quando eu estava montando o livro de folclore, eu vi que ele, embora ele não seja uma lenda que eu criei, né, o livro, a ideia são pegar lendas do Brasil, mais ou menos conhecidas, e fazer um poema para cada uma delas, né, grosso modo. Mas eu vi que ele conversava com essa linguagem, ele acaba sendo uma lenda, né? Enfim, chama As Mangas da Donzela. E ele é o primeiro poema do livro. Certo. E ele que inspirou a capa. Então, se você reparar a capa, ele tem um desenho de manga, tudo. Então, inspirou a capa, porque eu acho que ele retrata muito bem a ideia da obra, né, com essa capa. E eu fiz até uma parceria com uma amiga minha. A gente é amigo, assim, há uns 20 anos, e ela faz... Carol, artesã, porque ela teve uma... Eu fiz até já lançamento quando ela tinha loja. Ela tinha uma loja ali, chamava A Saboaria, no Saneago da Maluco Biagem. Sim. Então ela vendia essências, um monte de coisa, né? E agora ela não tem mais loja física, mas trabalha pela internet, né, aí os produtos. E aí a gente fez uma parceria que ela desenvolveu uma vela. É que eu não tinha nenhuma agora. Estou esperando, né, a fornecedora mandar mais produtos. Que é uma vela com essência de manga, inspirado, né, tanto nesse poema como na capa do livro, que também eu comercializo. Então, ele já ganhou uma forma além dos poemas, né, virou capa, e eu acho que ele conta uma história que pode inspirar, assim, que, sabe, pode transformar em HQ, em filme. Claro que eu não sei se tem interesse, mas eu acho que é possível, assim, até peça de teatro. E aí você vai liberar a obra ou não? Tem autor que não libera, né? Mas a gente fica... É filho da gente, né, a obra, né? Você não quer liberar. Não, mas creio que eu liberaria. Assim. É isso aí. Eu estou aqui com também, tem o Textos Sinceros, né? Isso. A primeira antologia poética do autor. Olha, eu estou abrindo aqui. Em uma noite fria, o vento fez despertar uma lembrança esquecida, difícil de explicar. Olha, os mistérios de uma vida, de um tempo que não irá voltar, quando você era menina e se permitia sonhar. Olha, cara, se for.
Você tem o dom mesmo, viu? Porque não é fácil escrever. A gente pensa que às vezes é fácil, né? Mas não é não, gente. É difícil você conseguir a harmonia das palavras aí. Esse é a primeira obra de poesia, né? Até por isso, porque todos os meus livros de poesia, olha só, hein? Grande amigo também, Osmar Ferreira. Vai estar chegando aqui, daqui a pouco vai mandar aqui. Todos os meus livros de poesia, ele tem esse nome, né? Textos Sinceros, que é o meu perfil de texto no Instagram. Então, todos de poesia eu resolvi pôr como um selo, assim. Esse foi o primeiro, né? Vou ler um trecho de um poema que chama O Veneno da Serpente. Isso, é esse mesmo. Gostei muito desse, viu? Eu gosto de textos mais curtos, né? Para fazer a leitura. A diagramação do livro está muito boa também. Ficou bem legal. Ô Vitor, nós vamos ouvir agora, o Rodrigo vai colocar na agulha aí para nós. Esse também é um poeta que nos deixou aí. Eu sempre gosto de tocar a música dele aqui no programa. Vamos ouvir um Belchior. Vai tomar uma água aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Solta a vinheta aí do programa do Marcelo. E depois a gente ouve um Belchior aí para a gente tomar uma água aqui, dar uma respirada. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Beleza. Belchior, um dos magníficos da nossa música aqui, infelizmente nos deixou, né, Vitor? Exato. Vitor, gosta de Belchior, Vitor? Gosto. O que você gosta de ouvir aí, Vitor? Além de... Nós vamos encerrar hoje com um pedido seu. Então já vai pôr na agulha a próxima aí. Já fala pra ele, já que ele vai salvar ali, vai pegar o disco ali. Olha só, vamos encerrar com uma sua. Uma do Engenheiros aí. Qualquer uma do Engenheiros. Mas eu gosto de muita coisa. Eu gosto de coisa antiga. Belchior, Raul, Cazuza. Engenheiros eu gosto mais. Sertanejo eu gosto de muita coisa. Não tem como a gente não gostar de sertanejo, né? Não tem como. Porque é a raiz, né? Da região, da nossa terra aqui, né? Eu creio até que o cara pode ser o mais roqueiro que pode, já ouviu sertanejo. Já ouviu alguma coisa, mexe. Já sofreu previdências ou boate azul, né? Exato, tem sempre alguma coisa, mas eu ouço raça negra, assim, é bem diversificado assim, que eu ouço. Ouve até um pagode também? Ouço, né? É que o horário aqui, o Dr. Marcelo, se tocar um pagode, ele fica bravo. Então não precisa, não. Tem como tocar o Engenheiros da Bahia aí depois. Ô Vitor, e aí fala um pouquinho das suas redes sociais. Eu sei que você está com bastante livro impresso aqui, mas hoje é importante estar no digital. Divulga a sua rede social aí pra gente. Fala um pouquinho, que você me comentou lá que divulga alguns textos também, né? Eu divulgo. Eu só aproveitando, né, que o Rodrigo tá aqui e eu tô com... Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tenho também um programa que é junto com o pai dele, né? Na verdade, o pai dele que faz toda a estrutura, né? Que chama Livro Livre. Demais Rádio Web, às terças-feiras, às 20 horas. Que esse livro livre, né, é para falar de literatura. Então, fala o nome da rádio, pode falar. Mas aqui não é concorrente, não é tudo a ver. Demais Rádio Web. Demais Rádio Web, às 20 horas toda terça-feira. Toda terça com o Vitor Garcia. Foi até não a sugestão do programa, né, mas eu fui num programa da Dani, né, que é mãe do Rodrigo, por indicação da Márcia Schiavone. E aí a gente conversou lá, ele fez uma proposta. Então chama Livro Livre, eu falo de literatura. Então falo, obviamente, também das minhas obras, mas menciono sempre livros de outros autores, poemas, cada dia uma coisa, né? Então, e com reprise aos sábados a meio-dia. E aí das minhas redes sociais eu tenho Textos Sinceros, tudo junto, ou Victor Garcia Preto. Então aí eu posto os meus textos. Quiser pôr no Instagram, tem no YouTube Textos Sinceros, que eu falo dos meus textos, TikTok, enfim, todas as redes sociais, Facebook, é só procurar lá. Eu queria agradecer você, né, pela participação aqui, em nome do Dr. Marcelo Ramos, que é o titular aqui do programa. O Dr. Marcelo está dando umas voltas na nossa região aqui, e às vezes de segunda e quarta ele está ausente aí. Amanhã o Dr. Marcelo aí com um show de audiência aí depois do programa da Márcia. Então eu queria agradecer em nome do Dr. Marcelo a sua participação. Você que é um talento mesmo aqui da nossa região. Nós estamos aqui com vários livros deles aqui em cima da mesa, né, do Victor Garcia Preto, entre eles aqui, Na Terra dos Abraços Proibidos. Olha que encarte bom aqui. Esse é o mais recente de poesia, né? Foi o 6º livro de poesia, né? Que são poesias mais românticas até. Mas eu que agradeço também a oportunidade, agradecer ao Dr. Marcelo, que sempre me recebeu, a você, né, que
foi bem legal a entrevista. Fico perguntando às vezes algumas coisas, tirando informação aí, mas é bom que mas dando ideia aqui. Quem sabe eu vou ver um livro seu ainda no cinema, hein? Ué, quem sabe, né? Você vai autorizar? Os filhos? Bom, depende também como for a proposta. Não pode mexer muito na obra. Não pode mexer muito. Não pode ser igual a Disney agora que estão mexendo tudo no. Então, distorce tudo. Não, mas. Mexeram na Branca de Neve, pô. Você viu? Não, mas te dá para autorizar. Brincadeiras à parte, né? Queria agradecer a participação em nome do Dr. Marcelo, programa Variedade, sucesso aqui na rádio. Também é fácil, né? Pega o horário do esqui da Márcia, né, doutor? Aí, pô, já vem com a audiência bombando lá em cima. Aí o Dr. Marcelo Ramos pega também bombando na rádio, então vai pra frente, né? Estoura. Aí chega o Osmarzinho. Aí chega o Osmar aqui, que já tá aqui com a gente também. Daqui a pouco outro grande líder de audiência aqui. Eu agradeço você e até uma próxima, que você volte em breve a essa casa que tanto te recebeu bem aqui. Obrigado, fico feliz e é verdade, sempre me recebeu bem, mas eu não sei, eu encontrei o Caparelli aqui, eu acho que eu vou dar um pulinho no programa dele, viu? Fica aí, então, só avisando já os ouvintes para se preparar aí. Os ouvintes continuam com a gente até o show do Carlinhos Caparelli aí, que é o que encerra a programação da rádio aí, a programação ao vivo, né? A rádio que é 24 horas aí, tocando música, e tem a programação também. Em nome do Dr. Marcelo, de todos aqui da rádio, eu agradeço e vamos encerrar o programa com a música do Engenheiros do Havaí aí, do nosso amigo Vitor Garcia. Um abraço, até mais, até amanhã. E aí, minha gente?